Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de nefrologia. Hoje nós vamos falar aí de uma situação que será decorrente dessas outras que nós estudamos, ou seja, a insuficiência renal crônica ou a insuficiência renal aguda, elas serão decorrentes desses processos que nós já estudamos, tais como infecções causadas por bactérias nos rins do paciente, a formação dos cálculos renais, a litíase renal. Então, a nefropatia diabética, então, essas condições, elas evoluem aí, provavelmente, se não devidamente tratadas, elas evoluem ao quadro da insuficiência renal crônica ou aguda, que serão decorrentes aí da incapacidade do rim de realizar as suas funções. A principal função do rim que nós sabemos é de filtrar o sangue, através dessa filtração, excretar esses excessos que estão no organismo, de modo a fazer com que esse sangue a ser circulado seja aí devidamente, tenha as condições próprias para tal realização, né? Então, uma vez que esses rins, eles estão incapacitados de realizarem a sua função da filtração do sangue, esse sangue acumulará muitos resíduos, acumulará um volume de líquido maior que vai prejudicar a todas as funções do paciente. A insuficiência renal crônica é decorrente desse desgaste dessa estrutura renal que sofrerá em decorrência do quê? Quando a gente fala de um processo crônico, nós estamos nos relacionando a uma situação que vai acontecendo aos poucos, né? Então, esse comprometimento, ele pode ser mais severo do que a infecção renal, a insuficiência renal aguda, tá? Porque a questão, como que a gente difere uma patologia crônica de uma patologia aguda? As patologias crônicas são aquelas que, de modo contínuo, elas vêm a se manifestar. O órgão, ele é continuamente prejudicado, né, nas questões crônicas. Já as patologias agudas são aquelas que podem aparecer de modo muito abrupto, né, muito do nada, mas também, se a sua causa for removida, há uma tendência maior desse paciente ter as suas funções renais normalizadas, tá? Então, a insuficiência renal, gente, ela será decorrente da incapacidade do rim de exercer aí as suas devidas funções, tá? Além de eliminar, eu coloquei aqui para vocês, tá? Além de eliminar resíduos e líquidos no organismo, os rins executam outras funções importantes. Regulam a água do nosso organismo e outros elementos químicos, tá? Do sangue, como sódio, potássio, fósforo e cálcio. Lembre-se sempre, esses nutrientes, né, esses componentes químicos, eles são essenciais para que nós possamos realizar as nossas funções metabólicas. Mas como tudo na vida, precisamos ter um equilíbrio. Obviamente, esses componentes também precisamos ter em doses equilibradas no nosso organismo. O rim, ele tem a função de excretar os seus excessos. Precisamos de sódio no nosso organismo? Precisamos, até mesmo porque o coração, né, em sua bioquímica, se faz necessária totalmente a questão do sódio e potássio para que o coração faça aí suas contrações. Porém, se eu tenho doses elevadas de potássio, de sódio no meu organismo, consecutivamente eu vou sobrecarregar ao meu coração, que fará maiores contrações de modo a elevar a pressão arterial, por exemplo, de modo a reter o líquido, por exemplo. Então, precisamos desses nutrientes? Precisamos, porém em doses equilibradas. E o rim, ele tem essa função de justamente fazer essa filtração do sangue de modo a excretar esses excessos. Nutrientes em excessos, substâncias químicas no nosso organismo em excesso nos fazem mal. Até por isso que nós falamos, né, sobre a dieta. O que nós precisamos de nutrientes são nos fornecidos aí através da alimentação, em doses, em porções não tão grandes, né? Porque de fato nós não precisamos ter muitos nutrientes em nosso organismo. Esses excessos nos farão mal, né? Então se tornarão toxinas à medida que estão em excesso, se tornam substâncias tóxicas ao nosso organismo. Então o rim, ele tem essa finalidade de fazer com que essas substâncias que estejam em excesso do nosso organismo sejam devidamente excretadas através da urina. Porém, quando o nosso paciente tem a insuficiência, o que significa? Significa que o seu rim, ele é insuficiente na sua atividade, justamente dessa filtração dessas substâncias químicas, de modo a fazer com que elas fiquem aí acumuladas no organismo do indivíduo. E a partir dali,
o paciente já não tem fome, né? Ele tem a falta de apetite. Por quê? Em decorrência desse acúmulo desses nutrientes em excesso, consecutivamente o nosso paciente não tem fome. A retenção de líquido, uma vez em que o rim ele é incapaz de fazer esse processo de filtração e consecutivamente não haverá a liberação da urina, obviamente esse paciente terá um acúmulo de líquido em seu organismo, o que fará com que ele tenha um ganho de peso significativo, apresentação de edemas e até em muitos casos, a fadiga e a indisposição. Em alguns casos mais severos, o nosso paciente, em decorrência desse acúmulo de toxinas que ele pode apresentar, em decorrência dessa má filtração renal, o nosso paciente também pode apresentar algum quadro de confusão mental, tá? Então, como eu disse para vocês, o papel do rim ele é fundamental para que possamos manter a homeostase do nosso organismo, tá? E aí falamos sobre a filtração, sódio, potássio, cálcio, eliminam medicamentos, né, e suas toxinas, e as toxinas produzidas aí no organismo e liberam hormônios no sangue. Então veja a importância deste órgão, né? Uma vez em que ele é insuficiente, né, ele não fará com que essas ações tão importantes ao organismo sejam realizadas, de modo a comprometer o indivíduo nas suas funções gerais, né? Tais como já explicamos, o aumento da pressão arterial vai acontecer em decorrência desse aumento, né, desse volume circulante no organismo do paciente. Toxinas ficarão armazenadas ali no organismo do paciente, fazendo com que todo o funcionamento seja prejudicado, fadiga, indisposição, retenção, edema. Então, esse paciente aí, em situações mais graves, ele pode evoluir até o óbito. Insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica. A diferença a professora explicou. Insuficiência renal aguda está relacionada a uma situação abrupta. Por exemplo, o seu paciente ele teve uma infecção urinária no qual aquela bactéria ela criou uma resistência muito grande, né? Ou seja, ele nunca teve algum comprometimento renal antes. Ele apresenta essa situação, é uma situação aguda, uma situação que aparece do nada. É uma situação adversa, que tende ao quê? Ao removermos essa bactéria do organismo do paciente, a tendência é que essas funções renais sejam devidamente recuperadas. Já o processo crônico é um processo em que esse rim ele é danificado por muito tempo, como por exemplo a nefropatia diabética, né? Onde esse rim, em decorrência da diabetes, em que o sangue do paciente é mais espesso, tem mais toxinas, esse rim ele se torna sobrecarregado e a partir dia após dia ele sofre algum comprometimento de modo a não conseguir exercer a sua função. Já é uma situação crônica, né? Então são situações diferentes. O que pode levar a essas situações? Várias situações que nós já estudamos, né? Tanto da infecção renal aguda como infecção renal crônica. Diversas situações podem evoluir a esses diagnósticos. Infecção renal aguda, quais? Insuficiência renal aguda, quais situações podem evoluir a esse quadro? Infecções bacterianas, a formação da litíase, né? Ou seja, aqueles cálculos renais, eles também podem evoluir a esse quadro. Tá? Comprometimentos, já a insuficiência renal aguda, a insuficiência renal crônica, ela será decorrente de todo esse processo que eu já falei para vocês, né? De quadros de comprometimentos contínuos, tais como a nefropatia diabética, por exemplo, tá? Ou seja, foi um problema que continuamente acometeu a este órgão, tá? De extrema importância, como nós já estudamos. Vamos falar então um pouco dos cuidados de enfermagem a estes pacientes. Vamos lá. Pessoal, os cuidados de enfermagem. Medir e anotar a ingesta e eliminações, tá? Por quê, pessoal? Isso nós chamamos de balanço hídrico. Então, à medida que meu paciente faz a ingesta, ele precisa eliminar um volume compatível ao que ele ingeriu, né? Para sabermos se as funções eliminatórias estão de acordo, estão funcionando. Então, fazemos aí esse balanço hídrico. Pesar o paciente
diariamente. Por que que a gente pesa? Justamente por conta dessa insuficiência renal, desse mau trabalho dos rins, de filtrar o sangue e fazer com que esse excesso de líquidos e substâncias tóxicas sejam eliminadas na urina, há uma probabilidade muito grande desse paciente acumular líquidos e toxinas, o que farão com que o seu peso aumente. Então, por isso que nós temos que pesar aqui o paciente. Avaliar o tugor cutâneo, né? O tugor da pele, né? A consistência da pele, assim como a presença do edema. Obviamente que a presença do edema não será um sinal positivo, uma vez que nos dá a entender que está havendo ali um acúmulo de líquidos significativos em decorrência dessa pouca atividade renal, tá? Então, o edema é sempre uma coisa preocupante que está relacionada a essa insuficiência renal. Então, nós temos que nos atentarmos. Avaliar PA, frequência do pulso e ritmo. Sinais vitais nos darão importantes parâmetros em relação a essas condições do paciente, uma vez que a grande tendência é em decorrência dessa não filtração de toxinas e desse excesso de líquidos presentes no organismo, esses sinais vitais apresentarem aí alguma alteração significativa, principalmente a pressão arterial. Acúmulo de líquidos e toxinas farão com que o sangue ele seja exercido com maior força sobre os vasos sanguíneos, então obviamente essa pressão vai subir, tá? Em decorrência de um mau funcionamento dos rins. Avaliar o reforço respiratório, tá? Em decorrência desse acúmulo de toxinas, possíveis trocas gasosas prejudicadas pelo acúmulo de toxinas e pelo acúmulo de líquido, né, na perfusão do paciente, obviamente esse paciente ele terá uma dificuldade respiratória. Monitorar sangramento digestório pesquisando sangue oculto nas fezes, tá? Isso é super importante. Em decorrência desse acúmulo de substâncias tóxicas, de toxinas, o paciente pode apresentar um sangramento nas fezes, então temos que ficar atentas a isso, tá? Orientar o paciente para boa higiene oral. Ele tende aí a ter problemas na questão da higienização oral, tá? Ele fica até com um hálito de várias substâncias que não foram devidamente excretadas na urina, então a gente precisa reforçar muito a higiene oral deste paciente, tá? Ele fica com mau hálito, ele fica com desconforto nessa região, então a gente tem que potencializar essa questão da higiene oral. Se o seu paciente, aquela velha questão que eu sempre bato na tecla, né, de respeitar a autonomia do seu paciente. Se o seu paciente deter de condições para executar o autocuidado, perfeito, eu sempre vou estar ali, né? Eu também não posso deixá-lo fazer a sua higienização. Ele está, talvez ele possa estar um pouco confuso por esse acúmulo de toxinas, então é um pouco imprudente eu deixá-lo fazer atividades, por mais simples que sejam, sozinho. Ele vai fazer a higiene oral, mas eu tenho que estar lá do lado para toda e qualquer intercorrência que possa acontecer. Ele pode broncoaspirar de repente, pode acontecer alguma situação, então eu preciso estar ali. Porém, se ele consegue fazer sozinho, eu vou estimular. Agora, se ele não tiver essa autonomia, eu farei por ele, tá? Então é sempre muito importante esse olhar clínico. Oferecer pequenas refeições saborosas, né? Pequenas refeições, preferencialmente essas refeições um pouco mais frias, que tendem a ter um processo digestório mais fácil, né? Isso a gente faz para que assim esse paciente tenha um conforto maior, tá? Então isso é super importante nós observarmos aqui no cuidado de enfermagem a estes pacientes, certo, pessoal? Então a gente sempre tem que pensar nessa questão desse comprometimento que o paciente vai apresentar, dessas consequências. Avaliar o nível de consciência também é muito importante. Como eu já disse anteriormente, ele acumulará muitas toxinas no seu organismo. Toxinas essas que poderão causar ali um prejuízo neurológico. Então, a avaliação do nível de consciência é super importante, tá? Então, tenhamos aí que ficar atentos a essas questões de nosso paciente. Certo? Hálito urêmico, esse hálito eu deixei aqui para vocês, esqueci de falar, vou reforçar agora. Esse hálito, ele é urêmico, tá? Então é um hálito de urina mesmo, é bem desagradável, né? O paciente, principalmente, ele fica muito envergonhado porque ele sente, né? Então a gente reforça aí a higienização oral desse paciente, tá?
Então, dificuldades para urinar. Então, esse paciente vai ter dificuldade para urinar, tá? Com oligúria, volume baixo, ou anúria, ausência da urina. Urina com espuma ou de cor avermelhada, tá? Em decorrência dessa lesão renal, esse paciente pode apresentar. Alterações do sensório. Esse paciente também pode apresentar o coma, tá? O coma, por que é o coma? Justamente por isso. Em decorrência desse acúmulo de toxinas, o seu paciente pode apresentar o coma e ele pode apresentar até algum tipo de convulsão, né? O que é a convulsão? A convulsão ela é decorrente de células do sistema nervoso central que irão, é como se tivessem ali se chocassem umas às outras. Em decorrência desse acúmulo de toxinas, o paciente pode apresentar essa condição de convulsões ou de coma. Então, nós temos aí que nos atentarmos a toda e qualquer situação de complicação em decorrência aí da insuficiência renal. Certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Obviamente, vamos dar continuidade ali no fórum e toda e qualquer dúvida, estou disposta a esclarecer a vocês. Obrigada, turminha. Gosto muito de estar com vocês. Vocês são muito legais. Nos vemos então no fórum. Muito obrigada.